Muito bem, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos acompanham aqui na nossa página, na nossa mídia, na nossa rede social, o nosso boa noite. Estamos aqui ao vivo, hoje é dia 8, né? Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nossos parabéns aí a todas as mulheres que nesse dia recebem as homenagens, né? Bom, a gente hoje conversa com o Vitório Sorochuk, que é advogado, ele que é presidente da representação central ucraniano-brasileira. E nós vamos conversar a respeito da guerra aí na Ucrânia, o que está sendo feito, o que está sendo organizado já para ajudar os ucranianos, tanto os refugiados e aqueles que estão lá resistindo, né, lutando bravamente para defender o seu país. E a gente vai falar a respeito de toda essa guerra, essa invasão que está sendo que a Rússia está fazendo na Ucrânia. E muita gente aí, quer dizer, o mundo inteiro, né, perplexo com tudo isso, vendo toda essa situação, aonde não afeta só os ucranianos, mas afeta o mundo inteiro. Muita gente diz assim, mas lá na Ucrânia, nós que estamos aqui em Prudentópolis, principalmente, onde 80% da população são descendentes de ucranianos, a gente sente mais de perto tudo isso, mas eu acho que o Brasil inteiro está apreensivo, assim como o resto do mundo. Existem vários posicionamentos que a gente já comentou aqui com relação às nossas autoridades, posicionamentos mais firmes, outros que ficam em cima do muro. A gente vê também muita gente querendo se aproveitar em ano eleitoral com relação a isso. Então, nada mais, nada menos que o Vitório Sorochuk, que é natural aqui de Prudentópolis, mora em Curitiba, advogado, e ele que é o presidente da representação, que está por dentro de toda essa situação. Então, a gente recebe com muito respeito, muito carinho, nessa noite aqui na nossa programação. Boa noite, Vitório. Boa noite, Dobry Vetcher. Boa noite a todo o povo de Prudentópolis, né? E boa noite a penca grande de primos que eu tenho aí no Prudentópolis e a outra penca grande de amigos, né? Começar pelo nosso prefeito municipal, que tem se demonstrado um entusiasta e grande e efetivo defensor dos interesses do povo da Ucrânia, né? E desde o primeiro momento se pôs à disposição da representação, estivemos junto no entrevista, audiência com o governador do estado. Ontem nós tivemos num evento memorável, que foi uma sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, onde estava presente o vice-governador, o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal de Justiça, do governo municipal, estava o prefeito municipal de Prudentópolis e todos representando a nossa comunidade, do Volodymyr Koubich, nosso arcebispo grego-católico, mais o arcebispo Jeremias Ferenc, da Igreja Ortodoxa, né? Então foi um grande evento, um grande acontecimento, e Prudentópolis esteve presente nesse ato conosco. Aqui a Prefeitura de Prudentópolis, ela emitiu uma nota a respeito da guerra, né? Onde a Prefeitura se colocou aí, inclusive, se oferecendo, claro que isso aqui, todos os prudentopolitanos estão de acordo, né? Parabéns ao prefeito Osney. A gente sabe que o prefeito Osney aí tem feito esse trabalho, que é um trabalho bonito, que a gente, nesse momento, todos esquecem da questão de rivalidades políticas e tem que se olhar para um bem comum, né? Isso é muito importante, quer dizer, então, essa união nesse momento e falarmos nesse sentido. Então, o município aqui, claro, está à disposição. Acho que a prefeitura enviou aqui um ofício até
a cidade de Ternópil, acho que essa é a pronúncia, Vitória. Sim, Ternópil. E então a gente vai falar já a respeito dessa questão, porque não envolve só o interesse, é claro, de todos nós aqui acolhermos, mas depende do governo federal, depende de uma série de questões do próprio Itamaraty com relação à vinda dos imigrantes. Primeira pergunta que eu vou fazer com relação à representação. Gostaria que você explicasse como que foi criada essa representação. Hoje, quantos descendentes de ucranianos que estão morando aqui no Brasil e no estado do Paraná? Bom, a representação central ucraniano-brasileira é uma entidade superior a todas as principais entidades da comunidade ucraniana brasileira. Ela foi criada no ano de 1985, com vistas a lutar aquele período pela independência da Ucrânia, fazer contatos com o governo brasileiro e fazer contato com as demais organizações da diáspora, quer dizer, as demais organizações dos ucranianos na Argentina, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, né, em todos os países. E essa organização, ela teve o seu primeiro presidente, alguém de Prudentópolis também, que foi o professor Afonso Antoniuk. Professor Afonso Antoniuk, emérito professor da Universidade Federal do Paraná, um dos grandes neurocirurgiões do Brasil, né, que foi o nosso primeiro presidente. Depois tivemos a presidência de Mariano Tchaikovsky, né, de Paulo Frontin, que é também advogado, tradutor juramentado, uma pessoa que muito colaborou no início das relações Brasil-Ucrânia, que é cônsul honorário da Ucrânia em Curitiba. Depois tivemos Peter Gedin, engenheiro agrônomo. Na sequência tivemos José Velgas, que atualmente está em Brasília. É uma pessoa, inclusive, que se destacou, né, no cenário internacional, nas relações entre o Brasil e a Ucrânia, naquele trabalho que ele fez do apoio para salvar as crianças vítimas do grande acidente nuclear de Chernobyl. Eu hoje, inclusive, conversei com um médico especializado hoje em transplante de medula óssea, que aprendeu essa técnica aqui no Hospital de Clínicas, num convênio da nossa representação com a Universidade Federal do Paraná. Ele esteve aqui, voltou para a Ucrânia, fez centenas de operações, e ele estava na Alemanha hoje, então nós estávamos organizando a ida dele para Portugal nesse momento, para ele ficar mais seguro, porque ele é um médico altamente especializado que precisa ser preservado nesse momento. Então, a representação é isso, é uma entidade, e depois vim eu como presidente, que estou desde 2003. Já pedi várias vezes para sair, não me deixaram. Então, mas eu continuo nesse trabalho. O que nós fazemos? Relações com o governo da Ucrânia, relações com a embaixada aqui, com o Ministério das Relações da Ucrânia, né? Inclusive, nós conseguimos levar vários estudantes aqui do Brasil para estudar na Ucrânia, né? Nós temos hoje aí, com muito orgulho, eu vejo o Juliano Gaiocha com a sua empresa, instalando aí painéis solares, fazendo manutenção de refrigeração, ar-condicionado, outro, ele que estudou mecatrônica na Politécnica de Lviv. A nossa Oksana Yavidzak, que ajuda aí na secretaria, trabalha na Secretaria de Turismo, quer dizer, ela que fala ucraniano, fala muito bem o português, estudou na Ucrânia há 6 anos, hoje ela serve, inclusive, como uma intérprete, um ponto de ligação entre Prudentópolis e Ternópil, a própria Ucrânia, e tem a capacidade de, trabalhando na área de turismo, mostrar todo o potencial de Prudentópolis para todo o Brasil. Então, esse também foi um papel da representação. Como nós colaboramos para que Prudentópolis fosse cidade irmã de Ternópil, colaboramos aí também, e é um trabalho comum da representação com o prefeito de Prudentópolis, com o vereador Maurício Bosa, que nós fizemos um reconhecimento da língua ucraniana como uma língua cooficial de Prudentópolis. Isso teve uma repercussão
na Ucrânia imensa, teve uma repercussão muito grande em toda a diáspora, e Prudentópolis se destacou nesse sentido no cenário nacional e cenário internacional, afirmando, né, não que nós temos os polacos também, tem o pessoal indígena antigo, nós temos a gauchada aí de coisa. Todo mundo merece nosso apoio, né? Nós defendemos as nossas tradições, nossa cultura, mas nós queremos que os outros também mantenham a sua, né? E esse projeto, eu soube que o senhor que ajudou a redigir, né? Esse projeto. Sim, porque eu era professor universitário de Direito Ambiental e era uma matéria que eu conhecia e já sabia que outros estados, né, como o Rio Grande do Sul, havia já reconhecido a língua italiana, assim também o estado de Santa Catarina, o alemão. Então, eu sabia dessa possibilidade jurídica e do grande significado que isso poderia ser para a cidade do Prudentópolis, no sentido da manutenção das tradições ucranianas, mas para o benefício, inclusive, turístico e cultural, porque isso daí favorece não só os descendentes ucranianos, mas a Prudentópolis inteira, todos. Então, agora, a pergunta que a gente faz aqui é com relação ao dia ao momento que você ficou sabendo que a guerra tinha começado, que a Rússia tinha invadido a Ucrânia. Como que você recebeu essa notícia? O seu sentimento como descendente do ucraniano? Eu quero dizer para você o seguinte, na verdade eu tenho uma formação superior, além do português, eu domino outras línguas, né? Eu falo espanhol, escrevo inglês, né? Eu domino francês muito bem, eu estudei em universidade europeia, né? Eu sou formado também em estudo de desenvolvimento pela Universidade de Genebra e tive que dominar o francês de ponta a ponta, né? E como domino um pouco a língua ucraniana. Então, eu tenho acesso a muitos jornais, a muita literatura e muitos livros sobre a história da Ucrânia, que nós, infelizmente, não temos traduzidos no Brasil. Então, se você estudar a história profundamente das relações entre a Ucrânia e a Rússia, isso estava numa linha de previsibilidade. É claro que a nossa esperança era que isso não viesse a acontecer. Então, eu sempre dizia que eu era otimista pela vontade e pessimista pela razão. E, lamentavelmente, o pessimismo veio. E isso estava numa linha de previsibilidade já, se a gente olhasse alguns passos anteriores dados no ano passado, né, movimentos que Putin vinha dando. Na medida que ele escreveu um arrazoado de 100 páginas sobre uma interpretação a mais sem pé, sem cabeça, sem fundamento histórico, sobre a história da Ucrânia. É como se um presidente do Brasil escrevesse a história do Paraguai, fosse lá dar para os paraguaios, ó, a história de vocês. E não era bem assim. Então, ele fez uma série de fundamentos completamente equivocados. A Rússia ela tem um problema, porque 500 e poucos anos atrás, Moscou, São Petersburgo, essas grandes cidades eram banhados. 1000 anos atrás, a Ucrânia já era esplendorosa. A história da Ucrânia não começa no século IX do século passado. Nossa história vem 5.000 anos antes de Cristo. Nós vemos desde a civilização tripilha. O nosso grafismo, nossas tradições de pêssega, nossas tradições dos bordados, ela vem de milênios. Então, nós temos uma história muito profunda. Veja só no Natal, o que é o Natal ucraniano? Ele é fundamental que você tenha no canto de Dush. Dido é avô, os avoangos, os apassados, que é feito de palhas de trigo amarrada. Quando você come o primeiro prato, é o kuchá. Você ali tem o grão de trigo,
você tem o mel, você tem as passas e você tem a papoula. Da papoula vem a morfina, quer dizer, ela simboliza o antepassado. Geralmente, as famílias, algumas tradições na Ucrânia, quando vão sentar-se à mesa no Natal, elas sopram na cadeira para o antepassado sair. Ou deixam uma cadeira vazia para o antepassado estar ali junto. Ou, quando terminam a ceia, não desfazem a mesa, deixam ela de madrugada ainda cheia, só vão limpar no outro dia, porque o antepassado venha comer na madrugada. Então, nossa ligação ela é muito forte com os nossos antepassados. Então, na hora que a Rússia entra, penetra no nosso solo, que é o solo sagrado dos nossos antepassados, o ucraniano levanta-se. E aí está a valentia, o destemor e a garra do ucraniano, que todo mundo está se surpreendendo na luta nossa contra o exército russo. Isso que você comentou agora com relação a essa garra, esse nacionalismo, vamos dizer assim, esse patriotismo, né? Isso aí está comovendo o mundo inteiro. Então, é um exemplo, e muita gente aí até tirou sarro do presidente da Ucrânia, porque é um comediante, elegeram um palhaço e tal, e bem no fim aí agora estão vendo que ele está à frente de tudo isso, não desistiu, ofereceram para ele fugir do país, entregar, e se ele tivesse fugido, naturalmente, acho que agora a Rússia já tinha conseguido facilmente dominar, né, Vitória? E tem isso, né? Essa garra ucraniana vem de longe. No século IX, mais ou menos, tinha um príncipe chamado Sviatoslav. E esse príncipe estava em guerra e luta ali perto do Danúbio com os gregos. E frente a ele estava um exército muito superior, muito maior. E aconselharam Sviatoslav a recuar, retroceder, fugir. E Sviatoslav disse: vamos à luta, mortos, não sentiremos vergonha. E agora o presidente Zelensky, quando os Estados Unidos disse: vamos te proteger, te damos lugar seguro para você sair da Ucrânia, ele disse: não estou pedindo carona, eu quero armas e munições para lutar. Então, eu acho que ele reencarnou o príncipe Sviatoslav, que com um pequeno exército venceu um exército muito grande. Nós estamos na mesma situação hoje, enfrentando o segundo exército do planeta e tendo que resistir. Quando você tem uma determinação, uma causa justa de defesa, você pode ser derrotado. Mas mesmo você sendo derrotado, você sai vitorioso quando o teu ideal é superior, que é manter a Ucrânia autônoma, independente, altiva, e que manter a Ucrânia altiva não é só manter aquele espaço de terra, é defender, né, o lugar onde estão os ossos do antepassado, a tua cultura, a tua ligação com a natureza. Essa semana passada, a Folha de São Paulo, inclusive, noticiou que todas as línguas, o inglês, o francês, o grego, o latim, todos nasceram no passado nas estepes da Ucrânia, do que chamava-se a língua original indo-europeia. Por isso que nós temos certas palavras que a raiz, quando se estuda tecnicamente uma língua, a raiz da língua é a mesma entre os povos europeus. Veja você que, olhando todo dia para o astro-rei, aquele que nos dá energia, faz crescer as plantas, é o sol, né? O inglês diz sun, o francês diz soleil, o espanhol diz sol, nós dizemos sol, e o ucraniano diz solnce. A raiz é a mesma. E são outras palavras, mama, mother, mare. Então, você veja que
algumas palavras essenciais, elas têm uma raiz comum. Aí nós, ucraniano, quando a gente vai dizer obrigado, diz "Дякую". O alemão diz "Danke", o inglês diz "thanks". Pode ver que a raiz da palavra, do ponto de vista, é que nós fomos o mesmo. Por isso que nós temos uma vocação natural a nós sermos europeus, a nossa integração europeia. Nós somos da Europa. A princesa Ana de Kiev foi rainha da França. Você sabia que no Brasil existe uma casa imperial ainda, quando foi derrubada a República, né? Tem os herdeiros da princesa Isabel, que hoje, se voltarmos a ser uma monarquia no Brasil, termos um rei no Brasil, você tem os Orleans e Bragança, que são os pretendentes ao trono do Brasil. Você sabia que eles poderiam reivindicar até uma carteirinha de ucraniano do exterior? Eles descendem da princesa Ana de Kiev, da Ucrânia. Interessante. E você comentou aqui, falou de algumas pessoas, até da Oksana. Eu me lembro que a minha esposa, ela fala fluentemente ucraniano, escreve em ucraniano, e o meu filho, desde pequeno, queria sempre aprender, e daí arrastou a gente também. O meu sobrenome é Kowalski, nós temos também descendência polonesa, apesar que tem, inclusive, uma irmã que tem o mesmo sobrenome que a gente, que é ucraniana, descendente de ucranianos. E eu fui fazer um curso de ucraniano que estava sendo disponibilizado aqui num dos colégios aqui de Prudentópolis, e a Oksana fez uma palestra, então eu conheci, porque ela relatou a experiência que ela teve aí na Ucrânia, né? Então foi muito rica essa palestra, até meu filho aprendeu aqui a fazer as pêsancas, né? Isso é muito importante, porque aqui em Prudentópolis, principalmente, se preserva a cultura e isso ensina, é repassado às gerações. Isso é muito importante. Eu acho que hoje é uma das culturas que mais são preservadas aqui, que a gente nota. Muita gente esquece, sou descendente... Muitos, eu me lembro quando eu morava em Curitiba, raramente alguém dizia, sou descendente de espanhol, descendente de italiano, apesar que italiano também tem bastante, mas ucraniano, onde que a gente ia, encontrava. Então, eu me lembro, por exemplo, lá no Bairro Alto, onde que o meu pai mora, tem até uma igreja do rito ucraniano, e tem bastante, quer dizer, em Curitiba a gente encontra. Então, quer dizer, a preservação da cultura ucraniana é muito intensa. Isso também se deve à religião também, né, Vitória? Porque teve uma colaboração muito grande dos padres, principalmente os basilianos. Eu acho que a importância, a exemplo de Dom Efraim Crevey, né, que foi, acho que muito importante também para essa preservação da cultura ucraniana aqui no Brasil. Olha, o Dom Efraim eu conheci menino quando eu tinha calça curta, e graças a ele que eu pude desempenhar a função de presidente da representação central ucraniana brasileira, porque ele era meu parceiro e ele me ajudava muito. Ora, o cristianismo ele entrou há 1000 anos na Ucrânia, quando a Ucrânia já existia com suas tradições, sua cultura há muito mais de 6.000 anos atrás, e tinha um paganismo. Então, o que houve? Houve uma intercalagem de muitas das tradições pagãs com o cristianismo. Então, a ligação entre a religiosidade ucraniana e o cristianismo e as tradições culturais ucranianas é muito forte.
É aquilo que o Papa agora está querendo fazer ao ele quer criar um rito amazônico, né? Justamente para preservar aquelas tradições indígenas com a ideia do cristianismo. Então, muita gente criticou o Papa, disse assim, mas ele está criando isso. Não, esse rito amazônico foi o que aconteceu na Ucrânia, né? De nós ligarmos as antigas tradições, elas se acasalaram com o cristianismo, e por isso que são muito fortes. Então, por isso que na nossa igreja grego-católica ortodoxa ucraniana, você não tem como desligar a religiosidade ucraniana das tradições culturais ucranianas. Elas fazem um só. Elas estão imbricadas uma na outra. Hoje, na Ucrânia, a igreja ortodoxa é que tem o maior número de fiéis. Hã? Sim, é a igreja ortodoxa, o maior número. E eu queria dizer uma outra coisa para você. A Ucrânia, ela é também multicultural. A Ucrânia, os ucranianos étnicos, que seriam ucranianos, eles são 73%. Aí você tem 17,7% de russos étnicos dentro da Ucrânia, que dá 8 milhões. Depois você tem a etnia judaica, e que o presidente é dessa etnia judaica. Aí você tem os tártaros, que estão sendo hoje oprimidos, principalmente dentro da Crimeia, que se sentem ucranianos. Eles são muçulmanos, eles são de outra etnia, de outra língua. Mas é que dentro da Ucrânia eles têm liberdade para a cultura dele. Dentro da Ucrânia tem os ciganos. Então, a Ucrânia sempre respeitou os outros grupos étnicos. Não se esqueça que os ensinamentos maiores para os ucranianos é dado por Taras Shevchenko, o poeta maior da Ucrânia. E se você for ali em Prudentópolis, na Praça da Ucrânia, está escrito um verso fundamental, essencial de Taras Shevchenko. Meus irmãos, estudem, aprendam o que é dos outros, mas guardem o que é seu. Os ucranianos nunca foram exclusivistas, dizendo o seguinte, só o meu vale. Diz, não, eu tenho que aprender com os outros, eu tenho que estudar, eu tenho que os outros me ensinam também, mas eu tenho que preservar o que é meu. E isso é o fundamental. Eu acho que isso tem que ser a riqueza de cada grupo. Eu acho que os poloneses que vivem em Prudentópolis também têm que guardar as suas tradições. Os indígenas que eram primitivos de Prudentópolis, guardem essas tradições. O pessoal que faz o CTG, gauchada e tal, tudo, guarda a sua tradição. Todas elas são boas. E nós temos a vantagem de ir numa festa do polonês e na festa do ucraniano, e lá no CTG, né, dançar um shot, e tudo isso é lindo, tudo isso é bonito, faz parte da cultura. Agora, a nossa preservação, nós temos o papel nosso de preservar a tradição ucraniana. E, claro, o prefeito municipal ele tem que proteger todas essas culturas. Vitória, falando um pouquinho mais sobre a questão da guerra, na tua visão, o que você acha? Eu acho que até é meio difícil essa pergunta, mas uma suposição, porque o que será que passa na cabeça desse dito cujo, desse Putin? Qual que é o objetivo real que, de repente, nem na imprensa não estão falando, mas, de repente, você que tem mais conhecimento, mais ou menos sabe a direção, qual que é a intenção que vai além dessa questão da OTAN, da Ucrânia entrar para a OTAN, o que está pesando mais com relação à decisão dele de invadir a Ucrânia? Bom, a Rússia, depois de 1991, ela deixou de ser um partido naquele sistema, daquele socialismo estatal, porque aquilo não era o socialismo das previsões do que Marx escreveu, né? Esse monstrengo que se criou a partir das mãos de Stalin, né?
Então, naturalmente, com a perda das repúblicas socialistas soviéticas da época, Ucrânia, Cazaquistão, e a influência sobre os demais países da Europa, a Rússia perdeu o seu papel proeminente de potência mundial, de presença mundial que ela tinha anteriormente, em que pese que ela ficou forte, que ela ficou com um arsenal nuclear muito, muito grande, né? Então, o Putin, ele vem dizendo que a dissolução da União Soviética foi a grande catástrofe do século XX, né? Então, ele é um revanchista. Se Hitler foi um revanchista por ter perdido a Alemanha a Primeira Guerra, ele é um revanchista por ter tropicado no próprio calcanhar a União Soviética, né? E ele volta agora querendo ser uma potência. E ele quer, naturalmente, abocanhar a Ucrânia, né, no sentido de que a Ucrânia é fundamental para ele, seja do ponto de vista do estratégico, de ter acesso ao Mar Negro, por isso ele pegou primeiro a Crimeia, né, como seja do ponto de vista alimentar ou outro. Não, veja só, eu não vejo tanto essa questão da OTAN, porque se a questão da OTAN fosse tão grande nas suas barbas, por que a Lituânia, Estônia e Letônia, que estão nas barbas dele, a própria Polônia, ele não se incomodou no passado como se incomoda com a Ucrânia? Mas ele tem um problema com a Ucrânia, né? Ele acha que a Ucrânia é o mesmo povo todo. Se nós somos o mesmo povo, se nós somos irmãos, ele é o Caim que matou o Abel, né, com essa guerra, né? Então, o Putin, ele quer se recolocar a Rússia como grande potência no cenário internacional. É lógico que essa guerra, dessa agressão como foi feita, ela coloca muitas questões em jogo. Vou te dar um exemplo, uma coisa que é a questão da proliferação das armas nucleares. A Ucrânia, quando saiu da União Soviética, em 1991, ela era a terceira potência nuclear do planeta pelo número de ogivas que tinha no seu território. Em 94, a Ucrânia assina o Memorando de Budapeste, onde os Estados Unidos, a Inglaterra, a Rússia, juntos, e a Ucrânia, e depois se somam a França e a China, assinam um memorando onde eles dão garantias de soberania e fronteira à Ucrânia, e a Ucrânia entrega as armas nucleares. A Ucrânia ficou sem nenhuma bomba nuclear, se desnucleariza. Em 2014, a Rússia faz papel higiênico desse memorando, ocupa a Crimeia. E agora, veja só, como é que a Ucrânia vai aceitar para acabar da guerra, dizer que a Crimeia é deles e que duas províncias, Lugansk e Donetsk, pertencem à Rússia? Quer dizer que vai desconsiderar aquele memorando de 1994, como desconsiderou a Rússia? Ela não pode. É impossível, né? É como dizer para você, né? Você não pode mais ver, né? Você não pode mais falar, mas se isso, ver e falar, são coisas essenciais do homem. Então, ela está colocando condições que são... a Ucrânia não pode renunciar. Então, é melhor você cair combatendo e ser ocupado, mas você não pode reconhecer uma coisa dessa. Isso não existe forma de reconhecimento, né? Agora, coloca para o planeta a questão da impotência da ONU, bem evitar uma agressão desse nível. Você tem lá 5 países que têm direito a veto. Não, isso não pode mais acontecer, nós temos que redefinir isso. Veja só, estava se discutindo agora uma terceira guerra mundial nuclear que vai para o espaço do planeta. Nós temos que discutir essa questão. Como é que pode? Estados Unidos, França, Inglaterra, China e França e Rússia, eles têm direito de dizer como é o mundo e daí ditam que país é invadido, que país não é invadido. O mundo tem que discutir isso, nós temos que desnuclearizar, vamos dizer, o planeta inteiro. A ONU tem que ser reformada. Não pode ficar como um lugar que a gente discute e cada um faz o que quer.
Nós temos que discutir isso. Não pode haver uma invasão de um Iraque, como não pode haver uma invasão de uma Ucrânia, como no passado não podia ter uma invasão do Vietnã nem a invasão da Tchecoslováquia pelas tropas do Pacto da Varsóvia, em agosto de 68. Então, são muitas coisas que nós temos que reabre a discussão. Reabre a discussão no planeta das questões das fontes energéticas, da questão da interligação dos mundos, da globalização, de você caminhar para energias renováveis e outros. Tem perigo a questão alimentar planetária, porque se tornar a guerra contínua, você viu o problema dos fertilizantes, o problema do plantio do trigo, se não ocorrer na Ucrânia agora, vai faltar pão na mesa de todo mundo no planeta. Então, muitas questões estão em jogo nesse momento, a nível planetário, nessa quebra de braço, onde a vítima é a Ucrânia. Com o maior fluxo de refugiados na história da humanidade em pouco tempo. Nós estamos já no 11º para o 12º dia, né, chegando a 2 milhões de refugiados. E tem gente que diz que já tem 7 milhões nas fronteiras da Ucrânia, né? O perigo que isso pode acontecer. Bem, Vitório, com relação ao ex-presidente da Ucrânia, que foi deposto, ele tem uma linha mais ao lado da Rússia. Seria também uma intenção, de repente, do Putin, era recolocá-lo no poder? Não, o Yanukovych já foi um instrumento da Rússia. Eles já vinham trabalhando de que forma eles conquistariam a Ucrânia. Eles tentaram, por essa forma, do Yanukovych que foi eleito. Porque o Yanukovych no poder, né, ele foi tirado, por quê? Porque era um corrupto. Tem de dimensão que você não sabe, a Ucrânia é muito mais corrupto que o Brasil. O regime que se instalou lá, nas relações pessoais, o nível de corrupção que não tem no Brasil, nesse nível, no Brasil tem, mas não tinha no nível do que era na Ucrânia, o falso do que era aquele palácio do Yanukovych. Você tem aquilo que foi uma revolução popular, uma pressão determinada, e de alguém que conversava com o Putin e estava traindo a nação. É claro que golpe. Autodefesa do povo de um presidente que estava traindo a nação. Para eles, o russo é golpe, porque já era alguém preparado e mandado por ele. Tanto que já na sequência, não dando certo com o seu marionete dentro do governo da Ucrânia, com a reação popular, ele ocupa a Crimeia. E aí ele instiga separatistas em Donetsk e Lugansk. Aí ele diz não à proteção dos russos. Mas tem 8 milhões de russos dentro da Ucrânia. Como é que os russos atuais que estão dentro da Ucrânia estão recebendo os russos que estão invadindo? Com buquê de flor ou de fuzil na mão? De fuzil na mão. Lutando lá dos ucranianos, eles se sentem ucranianos. Como está o povo russo dentro da Rússia? São milhares de presos em 54 cidades, 600 mais eminentes cientistas com manifesto contra. Jornalistas eminentes me ligaram, diz Vitório, diga ao povo ucraniano do Brasil, diga ao povo brasileiro que não é o povo russo que está lutando contra o povo ucraniano, é o Putin e essa camarilha dessa elite de 120 oligarcas que comandam a Rússia atualmente. Então, essa é a realidade. É uma ditadura que você tem lá. Na Ucrânia, você faz manifestação pacífica, passeata aqui no Brasil. Lá na Rússia, você tem que pedir autorização e nunca te dão. Na Rússia, a Ucrânia já tem 6 presidentes eleitos em eleições, onde tem observadores internacionais e que podem assistir e verificar se a eleição foi correta. Na Rússia não deixam entrar observador internacional, os candidatos são envenenados ou mortos ou perseguidos. É uma ditadura de extrema-direita, fascista. É isso que eu ia perguntar. Lá, o Putin, ele faz parte, então, de uma extrema-direita. Exatamente. E o pior é que tem uma esquerda aqui no Brasil que acredita ainda que eles representam a Revolução de 17.
Pois é, a gente estava conversando até antes de iniciarmos aqui a nossa transmissão, você estava me contando que participou aqui também desse ato a favor da democracia na época aí que foi implantado aqui a ditadura, aqui no Brasil também, né, Vitória? Olha, eu nasci num lar onde, aos 7 anos de idade, meu pai era candidato a vereador lá em Mamburê pelo PTB. Lá em casa passou Souza Naves, Léo de Almeida Neves, e eu desde menino convivi. Em 1961 eu estava em Curitiba, quando houve um movimento, uma tentativa de não deixar João Goulart assumir o poder. Isso em agosto de 1961. Eu tinha 16 anos de idade, o prefeito Iberê de Matos, em Curitiba, abriu alistamento para a Guerra Civil e Defesa da Legalidade. Eu fui um dos que me alistei para a luta naquele período de 61. Eu ingressei na Universidade Federal do Paraná em 1965 como estudante de Direito, né? E depois, já em 1967, eu era presidente de todos os estudantes de Direito da universidade, e em 68, presidente de todos os estudantes da Universidade Federal do Paraná. Então, eu fui um dos combatentes que lutei contra a ditadura militar. No comício das diretas, o primeiro que realizou-se aqui em Curitiba, em 1984, o Álvaro Dias era o presidente do PMDB, nós juntos fomos, eu ontem lembrei o deputado Romanelli, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, daquele dia, daquele memorável comício, que estava eu e ele decidindo a lista dos oradores, como seria realizado aquele grande comício. Então, eu sempre participei, desde jovem, desde criança, da vida política nacional, em defesa da democracia. Eu, em 68, no início do ano, eu lembro ter queimado bandeira norte-americana pela invasão deles ao Vietnã. Em junho, eu estava na passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro, eu estava lá. E em agosto de 68, quando as tropas do Pacto de Varsóvia, da União Soviética, invadiram Praga, eu lancei manifesto contra, levando os estudantes a protestarem contra aquela invasão. Então, eu estou hoje já para completar 77 anos, né? Mas eu, desde Piazzotti, estive metido em todas as lutas do país. E eu, graças a Deus, adquiri amor ao estudo, à inteligência, porque tinha uma freira aqui no Ginásio Imaculada Virgem Maria, onde eu estudei de 55 a 58, a irmã Rafaela, que nos deu uma boa educação. Bom, e a saudade de Prudentópolis? Eu sempre vou, me dá tempo, fui. Eu ontem fiquei dividido entre ter que ir e fui obrigado a ficar na Assembleia Legislativa, nesse ato da Assembleia Legislativa, porque eu represento toda a comunidade ucraniana no Brasil, como presidente, mas eu queria estar lá no sepultamento da tia Stefânia, lá no Rio de Areia, no Relógio, né? Que eu gostava muito dela, era muito querida, né? De estar lá junto com os primos e tudo, na despedida derradeira dela. Então, são vários fatos que me ligam a Prudentópolis, a minha juventude também, porque eu estudei lá no Ginásio Imaculada Virgem Maria, nas Irmãs, eu fui aluno interno, né, de 1955 a 1958. Eu tenho minha família, são vários sobrenomes que tem aí, né? Você sabe, toda a família Vereta também é ligada a mim. O Frade Vereta era primo e irmão do meu pai, que trabalhou durante 20 anos aí na gráfica, né, dos Basilianos, aí em Curitiba, em Prudentópolis, né? Então, eu sou também da família Rudema. O Miro Rudema, aí, construtor, é biprimo, primo dos dois lados, né? Do lado paterno e materno, tá? Ali no Papanduva, estou cheio de primas, né? Do tio Nestor, né? Eu gostava tanto dele, sempre o visitava.
Então, eu tenho uma ligação de sangue, e uma ligação dos primeiros passos de que eu estudei. Eu nasci ali no Bracatinho, um lugar maravilhoso, lindo, né? Ainda guardo muitas lembranças, né? Então, para mim, é a minha... Eu, às vezes, viajo lá para o oeste, para o norte do Paraná, aí eu atravesso Prudentópolis, aí chego ali naquela baixada de Bracatinga, aí tem uma estradinha que entra ali, e lá atrás tem uns pinheirais, e aí me mostraram lá o lugar onde eu nasci, né? Então eu paro ali o carro, respiro fundo, né? E tomo mais energias, né? Assim, como se eu tivesse me revigorando por inteiro, de baixo em cima, né? Com aquele ar de Prudentópolis. Primeiro, eu desejo os nossos sentimentos aí a família, toda a família, pelo falecimento da sua tia, e a gente fica também comovido com as suas palavras. Eu acho que Prudentópolis aí é uma cidade que ela pega a gente pelo coração, né? A gente não... Eu, quando vim para cá, faz mais de 25 anos, e casei, a minha esposa é daqui, e a gente não tem vontade de sair, né? É uma cidade muito acolhedora, muito querida. Eu pergunto, agora, eu tenho observado também que aí em Curitiba tem colocado, a própria prefeitura tem colocado aí, feito parques, tem apoiado bastante também a cultura ucraniana. Vocês fizeram um manifesto aí muito bonito, que eu acompanhei pela sua página no Facebook. Teve até a presença do prefeito Rafael Greca. Gostaria que se falasse a respeito dessa manifestação tão bonita que aconteceu aí pela paz na Ucrânia. Bom, nós fizemos essa manifestação, foi em frente ao Memorial Ucraniano, né? Que o memorial é uma réplica da igreja nossa que está de São Miguel Arcanjo, que está na Serra do Tigre, no município de Malé, né? Se Prudentópolis tem mais descendente ucraniano por relação à população, Malé é onde chegaram os primeiros grupos, né? Então, Malé e Prudentópolis são, né, nesse ponto, duas pérolas da cultura ucraniana no estado do Paraná. Agora, Rodrigo, amanhã eu estou chamando a uma concentração no dia 19, sábado, né, na frente da Universidade Federal, e nós vamos sair em passeata até a Boca Maldita. Começo a organizar amanhã isso. Eu quero ver se de Prudentópolis vem o nosso grupo Veselka, se os nossos cossacos vêm também, tudo, porque nós queremos fazer com os nossos grupos aqui de Curitiba uma grande manifestação pública agora, mas já de rua, de passeata, que nós não fizemos ainda. É o momento. Nós vamos buscar os outros grupos étnicos também, os outros grupos políticos. Eu acho que está maduro para a gente fazer uma grande manifestação nacional de afirmação do povo ucraniano. Se a guerra terminar, não há problema, porque nós vamos ter que lutar pela reconstrução da Ucrânia. E como disse o Volodymyr Zelensky ao Putin, né, vá aprendendo a palavra indenização, vá aprendendo a palavra restauração, de pagamento de dívidas de guerra, vá aprendendo o que é Tribunal de Haia por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Então, ele já deu o endereço, né? Então, num primeiro momento, nós temos que parar a guerra, né? E no segundo momento, nós vamos ter que reconstruir tudo aquilo que foi destruído. Bom, eu sei que você tem bastante compromisso, até nós estávamos conversando esses dias atrás, tinha me contado que está várias horas aí acordado. A gente acompanhou aí várias entrevistas suas aí em rede nacional, domingo no Fantástico. Um assunto que a gente está comentando aqui entre nós era a questão da ajuda humanitária nesse momento
tanto aos refugiados e, como você falou, da questão da reconstrução. Vocês já criaram aí um comitê, eu gostaria que você explicasse o que foi feito até agora. Existe até, acho que, um número de uma conta que vocês vão angariar fundos para enviar para lá. O que foi feito? Nós, desde o primeiro momento nosso foi denunciar a agressão, né? E a gente intervir junto a todos os órgãos de imprensa, inclusive que nos procuraram, né? Um trabalho que nós dividimos com o primeiro vice-presidente da representação, Jorge Repica, de São Paulo, né? Prudentópolis também foi muito chamado nesse sentido, né? A Nadir Vojivoda, aí a Secretaria de Turismo, né? A Oksana Yabidjak, o prefeito municipal, todos, né? E quero dizer que o prefeito municipal foi muito importante, inclusive nós conseguimos a primeira audiência que nós tivemos com o governador do estado do Paraná, dia 2 de fevereiro, e isso preparou logo que o governo do estado já assumisse por inteiro, né, o apoio nosso. Então, foi um primeiro trabalho. No segundo momento, né, nós já estávamos... do ponto de vista, a representação como entidade, então nós tivemos que criar já um comitê operacional, né, de pessoas com capacidade para contatos públicos, políticos, e a gente gestar já a ajuda humanitária à Ucrânia. Então nós tivemos ideia, criamos o Comitê Humanitas Ucrânia Brasil, né, eu busquei o Victor Hugo Burko, né, descendente de ucranianos, que já foi prefeito de Guarapuava, presidente do Instituto Ambiental do Paraná, e outras funções, porque nós precisávamos de pessoa que tivesse uma capacidade grande já de organização maior de população, porque nós temos que organizar um comitê com a participação de brasileiros, e não é mais organizar um bingo de igreja, ou um baileco de estudante, ou um festivalzinho, um jantar de amigos, né? Nós temos que organizar algo gigante do apoio à Ucrânia. Então, nós pegamos a nossa secretária, também descendente de ucraniano, Rosana Colotello, já foi professora universitária, foi diretora de faculdade, então, eu tenho experiência. E todos os nossos outros setores e pessoal, nós pegamos o pessoal da comunidade altamente qualificada, Júlio Regina, para organizar a recepção, o Paulo Nogas, que é uma pessoa de nível universitário, de grande proeminência na Pontifícia Universidade Católica, para fazer a relação do nosso comitê com o Comitê Internacional, né? Muito ajuda do Sérgio Matura, que é presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Inovação, Brasil-Ucrânia. Então, nós fomos nos cercando de uma série de pessoas com capacidade gerencial e organizacional para nós organizarmos um grande comitê. Então, nós avançamos nesse processo, nós conseguimos o apoio do governo de São Paulo, governo do estado do Paraná, fizemos lançamento oficial. Nós conseguimos o apoio, né, de todas as confissões de igrejas, dos católicos, dos ortodoxos, dos pastores evangélicos, né, das casas maçônicas. Então, nós estamos tendo um apoio muito grande. E vieram do nosso lado escoteiros, né, vieram os Rotaries, né, vieram organizações não governamentais já especializadas na recepção de refugiados, que já tinham experiência de como receber haitiano, venezuelano, sírio, afegão, e entraram na nossa organização. Nós vamos precisar depois se receber refugiados, pessoas que possam receber em suas casas. Já estamos fazendo o cadastro, já tem um cadastro, você tem um cadastro hoje na internet. Então, amanhã já está pronto a nossa página na internet, Facebook, Instagram, todos esses meios de comunicação. E já lançamos uma campanha financeira de ajuda. Então, nós pegamos a conta que era a poupança da própria representação, pedimos que colocasse o 001 para identificar aquele depósito para a Ucrânia, e aproveitamos a mesma conta. Mas eu já criei outra conta, a representação, agora aquela conta pode ser sem o 00, não tem problema, é o dinheiro que vai para a Ucrânia. Esse dinheiro arrecadado vai para a conta da Embaixada da Ucrânia, que remete à Ucrânia para o auxílio humanitário.
E nós, criando a página, já o extrato da conta vai estar na internet, cada um pode ver o dia e hora, quanto que ele deu, está lá o dinheiro. Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo. Então, e outros trabalhos, como junto ao governo federal, para o Brasil mudar um pouco a posição. Veja só, eu, dia 31 de janeiro, tinha escrito uma carta ao presidente, eu protocolei um ofício ao presidente da República, oficialmente, quando nós estávamos sofrendo o cerco, não havia a invasão, ao presidente da República, que diziam que o Brasil não tinha nada a ver com aquela guerra, que não havia nada no Brasil. Eu disse, não, tem 600 mil brasileiros já com o coração apertado, rezando nas igrejas, aflitos pelo cerco da Rússia e Ucrânia. E veio acontecer a invasão. E aí nós dissemos para ele, pode ir à Rússia vender carne e comprar fertilizante, né? Mas nós dissemos, mas o Brasil é maior que um balcão de negócio para vender frango e comprar ureia. O Brasil tem posição no mundo, o Brasil tem uma Constituição que diz, no artigo 4º, autodeterminação dos povos, não intervenção, defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. Diga isso, Putin. E ainda nós dissemos, o presidente Zelensky, eu tive uma reunião com o presidente Zelensky, online, como nós estamos tendo aqui, no dia 18 de dezembro, onde nós estamos 23 líderes internacionais da comunidade, e o presidente Zelensky disse, eu convidei o presidente Bolsonaro a visitar a Ucrânia. Então, nós sugerimos, presidente Bolsonaro, faça como o Macron, como os demais líderes, visite o presidente Zelensky, vá visitar o Putin, não. Ele foi lá só e deu solidariedade ao Putin, e não nos ouviu, não visitou o presidente Zelensky. Depois, agora, disse que não tinha nada para falar com o Zelensky. Eu acho que nós fomos completamente desconsiderados, né? Um posicionamento bem diferente do vice, o Hamilton Mourão, né? Exatamente, muito, muito diferente. E depois ficou brabo, eu lancei um apelo nacional, ele foi numa live, disse que nem me conhecia, nem conhecia quem era a representação da comunidade ucraniana, porque eu elogiei todos os outros 4 demais comunidades. A nossa representação não toma posição política. Jamais nós vamos dizer vote no Beltrano ou Ciclano. Nós jamais vamos dizer isso. Mas nós estamos dizendo a posição dele está errada. E aí eu elogiei o Ciro Gomes, elogiei o João Dória, elogiei o Sérgio Moro e elogiei o Lula. Porque os 4 disseram não queremos que invadisse, nós somos contra essa invasão. Ora, eu vou elogiar isso. Agora ele disse, eu fico neutro. Ele quer que eu aplaude? Eu não vou aplaudir. Um ucraniano vai aplaudir uma hora dessa? Nós levando bala, chumbo, foguete, destruição, crianças nossas sendo mortas, ataque a hospitais nossos, nossas cidades sendo cercadas, e ele disse, eu sou neutro. Quem que vai... Se tiver um ucraniano que ainda goste dele, tudo bem. Sei lá o que o presidente Zelensky vai dizer para ele. Isso é um exemplo que eu fiz esses dias aqui, a gente se colocar, se o Brasil fosse invadido, como queriam pegar a Amazônia, então o Brasil fosse invadido e nós tivéssemos ou que deixar tudo que a gente construiu para trás e fugir, ou lutar, dar a própria vida. É o que está acontecendo na Ucrânia. Então, quer dizer, a gente se colocar no lugar que hoje invadem a Ucrânia, como você falou, explicou brilhantemente nessa aula aqui, ou amanhã ou depois pode ser o Brasil, pode ser qualquer outro país, né? Então, precisa-se ter esse posicionamento. É muito correto, apropriado o que o senhor está explicando aqui para a gente e se colocando. Dessa maneira, e principalmente a gente falando assim, mas como você disse, quem tem no sangue a descendência, a tradição, é mais ainda, né? Está sentindo mais ainda essa questão. Você falou a respeito da conta, já tem o número de uma conta, então, que as pessoas... Já tem o número da conta, eu te passo depois, você pode divulgar, é uma conta poupança para todo mundo, sim. Pode ser na conta, pode ser o Pix, né? Tem o número do Pix. Qualquer valor. Qualquer valor, de R$1 a 10, cada um dá conforme a sua possibilidade. Não vou pedir para alguém dar um dinheiro para tirar o leite dos filhos, né? Não posso pedir isso. Eu posso, cada um dá conforme as suas possibilidades, a sua consciência, né? E qualquer um, eu não quero saber se
se ele é loiro, tem cabelo azul, se o olho é vesgo, se é manco, não interessa. Eu não vejo também que posição política ele é, isso para mim é irrelevante. Eu só quero, nesse momento, vou elogiar, vou agradecer e quero a ajuda de qualquer um. Não importa, nós temos que, nesse momento, unir o Brasil, qualquer povo. Se você tem um vizinho que é inimigo e você não gosta dele, pode continuar não gostando, mas vá humildemente lá e dizer assim, meu país está sofrendo, eu quero pedir que você me ajude. Talvez você até faça amizade de volta com o amigo. Eu acho que essa é a posição nossa que nós temos que ter nesse momento, né? É agradecer a qualquer um, qualquer por política. E tem pessoas que eu, às vezes, tapo o nariz, nem gosto dele, tal, tudo, mas nesse momento, abraço ele, quero que ele me ajude. Se ele está do meu lado, está do meu lado, eu quero qualquer um. O presidente Bolsonaro está com essa posição, mas se ele mudar, que venha para o nosso lado. Nós não estamos querendo que ele fique nessa posição, nós queremos que ele venha, que ele diga, não, o Brasil agora vai estar do lado da Ucrânia. É isso que nós queremos. Nós não queremos machucar ele, maltratar ele, nós queremos mudar a posição dele. Eu fiquei até imaginando aqui que, nesse momento, historicamente, alguns políticos que eram mais alinhados à Rússia tomassem esse posicionamento, e parece que foi pelo contrário. Alguns políticos que, historicamente, eram bem relacionados com o Putin, com a Rússia, se colocaram aqui firmemente. Anteontem entrevistei aqui o ex-senador Roberto Requião, que também expressou a opinião dele firme contra a guerra. Até eu pensava que, no caso dele, seria neutro, ou, como você citou aí, o ex-presidente Lula, o Ciro Gomes, que a gente sabe que historicamente eram mais alinhados, né? De repente, a gente vê aí no governo federal, como eu disse aqui, o general Mourão se colocou também, já nos primeiros momentos aí desse conflito, com relação a essa situação, colocando a opinião dele claramente, né, com relação a isso, dizendo que é a favor de defender a Ucrânia, né? Então, nesse momento, precisa ter uma linhagem, esquecer-se a direita, se a esquerda, e pensar num objetivo comum. E a guerra vai afetar todo mundo. Já está aí barril do petróleo a um preço, acho que já passou, deve ter chegado aí aos $130, né? Que todos vão sentir, se não sentir no coração, mas vão sentir no bolso agora aí essa guerra, né? E me diga uma coisa. Veja ontem, na Assembleia Legislativa, né? Todos os deputados, situação e oposição, como que todos. Foi ontem lá? Né? Não, foi espetacular. Todos os deputados, unânime. Toda situação e oposição, todos os partidos conosco, né? E o Roberto Requião, no governo dele, eu fui presidente do Instituto de Terra, Cartografia e Floresta e depois assessor lá no Palácio, do lado dele sempre, né? Então, ele nos ajudou muito naquele período, que foi em 91, quando a Ucrânia se tornou independente, né? Então, o primeiro-ministro Focking veio ao Paraná em outubro de 1991, com convite oficial do governo do Paraná, hotel tudo pago pelo governo do Paraná, pelo Roberto Requião, e recebemos já pela primeira vez o primeiro-ministro da Ucrânia com banda cantando o hino nacional, bandeira da Ucrânia sendo levantada aqui em Curitiba, em frente ao Palácio Iguaçu. No dia 1º de dezembro houve o referendo na Ucrânia da independência da Ucrânia, com mais de 90% dos votos. E aqui em Curitiba nós fizemos simbólica. No dia 3 de dezembro, o Requião mandava a carta, eu redigi a carta, ele mandou ao presidente da República pedindo que imediatamente o Brasil reconhecesse a independência da Ucrânia e instalasse embaixada lá em Kiev brasileira. Então, é pessoa que está sempre conosco, como agora, atualmente, o senador Álvaro Dias está comigo todo dia, nós falamos diariamente aí na ajuda que ele deu aí tudo agora, como os 3 senadores do Paraná.
deputado Rubens Bueno, deputado Gustavo Fruit, então, e das mais diferentes correntes políticas, que às vezes disputam um com o outro aqui o comando, mas e que eu agradeço a todos, estão todos unidos em torno da causa ucraniana. Bom, eu fiquei sabendo, você comentou aqui a respeito do Álvaro Dias, a gente sabe que era do Podemos, e teve um episódio lamentável aí com um deputado estadual do estado de São Paulo, onde ele ofendeu aí todas as mulheres, quer dizer, não só as ucranianas, mas principalmente, com aqueles áudios, né, depreciativos, lastimável, quer dizer, um ato, vamos dizer assim, bem no popular, de uma pessoa jaguara, de uma pessoa assim, canalha até, o sentido das palavras que ele ofendeu, e essa ofensa aí foi todos os descendentes ucranianos, todos os ucranianos, e principalmente as mulheres, né, Vitória? Você chegou a comentar alguma coisa com relação a isso ao senador Álvaro Dias, que faz parte desse partido, onde está esse deputado? Assim que aconteceu o episódio, eu telefonei ao senador Álvaro Dias, conversamos sobre o assunto, ele me comunicou já imediatamente que ele ia pedir à direção do Podemos a desfiliação do deputado, como ele fez, junto com os outros 2 senadores do estado do Paraná, efetivamente, né? E eu já, no momento seguinte, eu fiz um requerimento que eu postei, né, de forma online ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e dei com cópia a toda a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde, em nome dos 600 mil descendentes ucranianos do Brasil, eu pedia que fosse feito o requerimento para que a Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo abrisse o procedimento para a cassação do mandato dele por falta de decoro, né? E coloquei, inclusive, que o que ele revelou, todo o áudio dele, que é uma pessoa com inaptidão, que não perigosa para o exercício de qualquer função pública, que sempre tem que trabalhar com mulheres em situação de vulnerabilidade. E, por último, eu pedi que fosse oficiado, inclusive, a Polícia Internacional para que investigasse se ele tivesse cometido algum possível abuso contra mulheres vítimas da guerra. Essa foi a nossa posição. O movimento deles, que é o MBL, inclusive entrou em contato comigo, disse, não, mas ele quis ajudar, ele ajudou a Ucrânia e tal. Eu disse, olha, qualquer ajuda é bem-vinda de qualquer setor, mas uma ajuda ao povo ucraniano não é passaporte para fazer o que ele fez. Não é passaporte. Mesmo o melhor soldado ucraniano, que defensor na guerra lá, cometeu o mesmo deslize, ele tem que ser punido. E eu coloquei a esse movimento, disse, não, nós queremos ajudar vocês. Olha, o depósito lá, qualquer um deposita, vocês estão livres para depositar se vocês querem dar ajuda e se vocês fizeram a coleta com essa finalidade. Mas nós mantemos a nossa posição, que ele, inclusive, é melhor que ele já peça a renuncia ao seu mandato para evitar o constrangimento e que procure um tratamento médico, procure um psiquiatra, porque o que ele revelou lá é uma tara de uma forma que precisa tratamento. Não é coisa comum no homem. O homem, naturalmente, às vezes, ele se encanta. E as mulheres são lindas. Eu sempre digo, minha mãe era muito linda. A minha filha é linda, descendente ucraniana. Minha neta, eu acho uma linda. Nossas mulheres ucranianas são lindas. É natural, às vezes, o homem ele tem assim, esse negócio de olhar as mulheres, ver a lindeza dela. Tudo bem, se você olhar com o olhar puro, olhar a beleza da mulher, se encantar, fazer um galanteio gentil, isso é lindo, isso é maravilhoso, faz parte da nossa relação, do nosso encanto todo dia. Mas ali não foi isso, não. Ali foi
aproveitamento sexual, tara sexual, abuso de mulheres em vulnerabilidade, julgamento preconceituoso em função da renda e tudo, então, que precisa, sim, de tratamento médico. Ele disse, não, mas ele vai te ligar, o senhor pode ligar, eu vou dizer a mesma coisa para ele, renuncie e vá se tratar. E eu disse o seguinte, na minha vida, eu sou como o cristão. A igreja diz assim, né? A igreja abomina o pecado e ama o pecador. Então, nós estamos condenando o ato e o fato que ele cometeu. Eu não quero mal a ele. Eu quero que ele vá se tratar, que se recupere e um dia venha e diga, estou curado e vou ajudar a sociedade, vou ajudar os ucranianos, vou ajudar todo mundo. Eu acho que isso é bom. A pessoa pode ter um problema desse, mas precisa de tratamento. O caso dele é de tratamento médico. Eu acho até que o tratamento dele é o tratamento antigo, né? Na base do chinelo, de outro tipo. Que esse cidadão, parecia que ele estava uma conversa de boteco, né? Nem isso, quer dizer... Não, pior, muito pior. Um deputado que ele é influenciador, que ele... muitas pessoas aí, como um artista, como um sacerdote, como qualquer outro, que tem uma postura pública, aí solta um áudio desse, quer dizer, uma coisa de cafajeste, uma coisa assim, uma conversa baixa. Então, parabéns, Rodrigo, que você fez, que você falou. Eu quero dizer uma coisa seguinte, eu sempre tive uma posição definida na vida política e tudo. E você, como é que você age na questão política e na questão humana, com o ser humano? Se você é humano, você tem que ter a capacidade, quando tem um ato e um fato de uma pessoa desse, nunca xingar ele pessoalmente. Nunca, você não tem que xingar. Você tem que condenar o ato que ele cometeu e indicar a correção desse ato. A gente, às vezes, não diz, um policial prende lá um menino que furtou, roubou. Daí começa a dizer, ô, seu vagabundo, não sei o que e tal. Tudo. Ele não pode dizer, ele não pode fazer isso. Ele não pode chamar o de vagabundo, não. Ele tem que dizer, você furtou. Ou você, na tipicidade. Esse ato nós vamos condenar. Agora, ele, enquanto corpo, enquanto pessoa humana, ele tem que ser alimentado, ele tem que ter direito à água. Nós não temos pena de morte. Nós temos que sempre acreditar que o ser humano possa ser recuperado. Esse é um ato civilizatório. Aquele que pega e começa com esse ato ignóbil dessa pessoa, com esse ato que é um ato que revela uma pessoa que é perigosa na sociedade, quando tiver uma função pública frente a mulheres de vulnerabilidade em função do abuso sexual e tudo, essa conduta é de tratamento médico, psiquiátrico, você revela, mas você não... Eu não tenho coragem, jamais, de usar um palavrão contra ele, e não se deve. Se você quer construir uma civilização, se você quer ser um homem civilizado, você tem que ter a capacidade de sempre criticar os atos, os fatos. E por isso, por exemplo, que eu estou na altura dos 77 anos, eu abraço e convivo com as diferentes posições políticas de direita, centro, esquerda, porque eu não vou atacar a pessoa nele, a personalidade, eu vou atacar a sua posição política. Se você faz isso, você tem amigo a vida inteira, você combate o bom combate, você luta pela civilização, você luta pela recuperação da sociedade de uma forma mais fraterna e humana. Você falou exatamente, a gente tem que se controlar, que às vezes até na hora do comentário a gente não deve deixar a emoção tomar conta. Eu tenho aprendido Exatamente. isso. Eu me lembro quando eu fazia alguma coisa 20 anos atrás, era bem diferente de agora. Muita gente às vezes pergunta para mim, você mudou, você falava mais assim, mas a gente vai se evoluindo espiritualmente
e vai tendo, os anos vão passando e a gente vai vendo. E muita coisa também, Vitória, que você comentou, que às vezes a gente fazia, e eu me policio muito até na hora de falar, acabei falando alguma coisa aqui a respeito desse deputado, mas a gente procura se controlar, porque às vezes até a gente acaba trazendo problemas para o nosso lado com relação a muita coisa que a gente evitaria. Mas o que você falou, eu assino embaixo, é corretíssimo isso. A gente nota a sua calma, seu posicionamento à frente dessa questão, e mesmo porque, às vezes, até numa briga, quando no cotidiano, no dia a dia, a gente vê muita gente até no trânsito, quando acontece alguma coisa, a pessoa, às vezes, se você acaba se colocando na mesma situação do agressor, né? E no caso, por exemplo, da guerra já é diferente, porque estão se defendendo, né? E a gente vê até nisso a questão do mundo condenando aquele que está agredindo, né? E as pessoas estão se defendendo. Agora, corretíssimo o seu posicionamento, e eu assino embaixo essa questão até dos comentários com relação a esse cidadão, que não vale a pena a gente até falar aquilo que a gente às vezes sente, né? Eu acredito até que você sente aquilo, às vezes dá uma vontade de falar uma palavra mais dura, uma palavra mais séria, mas a experiência sempre é a melhor conselheira, né? Tá certo, está corretíssimo. E com relação a essa ajuda humanitária que nós estamos falando, para complementar esse assunto, então as pessoas vão poder, a partir já de amanhã ou dessa semana, entrar num site que vai ser divulgado e esse site cadastrar. Por exemplo, se eu quiser aqui receber em Prudentópolis, na minha casa, refugiados, ou as pessoas que estão nos acompanhando ou que vão vir assistir esse vídeo mais tarde, elas vão poder, então, tem lá um quarto, pode receber 2, 3 pessoas, ou na sua própria casa quer receber mais, elas vão poder, então, participar através do site, ou ela vai poder procurar alguém, até mesmo aqui na cidade, para isso? Não, nós já temos um cadastro, a pessoa, inclusive, lá pode dizer, né? Nós já temos muita gente do Brasil inteiro procurando, tem pessoas que, inclusive, se tiver criança órfã, querem adotar, né? Tem outras pessoas que dizem, olha, eu aceito uma mulher com vários filhos, se tiver, né? Aí eu aceito tantas pessoas, eu aceito outra, eu tenho um sítio, eu tenho uma coisa, eu tenho outra, então tem várias frentes. Nós estamos, inclusive, com 2 clínicas em São Paulo, aqui em Curitiba também, se é necessário um tratamento psicológico, o próprio grande hospital Pequeno Príncipe, que é especializado em crianças, já se pôs à disposição também do nosso comitê, e aí nós vamos cadastrando as pessoas. Hoje nós recebemos a adesão e o reconhecimento do Alto Comissariado das Nações Unidas, da Acnur, que tem sede em São Paulo, e que amanhã nós temos, inclusive, já uma discussão de organização do trabalho do nosso comitê com o Alto Comissariado das Nações Unidas, assim como estamos tendo já reuniões de trabalho com setores especializados da acolhimento e atenção social de pessoas pelo governo do Estado do Paraná, pela Prefeitura Municipal de Curitiba, no governo de São Paulo, no município de São Paulo. Então, nós estamos nos preparando para, de todas as formas, para nós nos prepararmos, como já tem apoio até da PUC, da Unicentro aqui, já vendo a questão, se tiver professor, aproveitar o professor para dar aula, ou estudante para estudar, ou o ensino da língua portuguesa para aqueles que vão chegar. Então, é um universo muito grande de atividades, assim como também quais são as necessidades do povo ucraniano em alimento e outras coisas de auxílio humanitário, né, como foram purificadores de água ou aquecedores ou outras coisas que são necessárias à Ucrânia. Então, tudo isso está num processo de evolução muito rápido que nós temos que levantar, organizar. Inclusive, hoje nós sentimos a necessidade estamos procurando especialistas em organograma de organização, porque o fluxo de trabalho está sendo muito grande e nós temos que ter uma capacidade organizacional compatível com esse fluxo de adesão. Bem,
Vitório, eu agradeço a sua disponibilidade de conversar com a gente. Deixo o espaço aí para a sua mensagem, mais algum assunto que a gente não abordou, que você gostaria de falar. E eu me lembro que a gente teve junto aí com uma comitiva de Prudentópolis alguns anos atrás, conversando com você a respeito das divisas do município de Prudentópolis. Acho que, se não me engano, foi no Instituto Cartográfico, né? Isso. E o Vitório sempre disposto a solucionar os problemas, as questões aqui do município de Prudentópolis, e agora a gente vê essa aula aí que ele nos deu aí com relação à Ucrânia e todo esse conflito, toda essa situação e essa questão humanitária. Eu agradeço muito e deixo aí o espaço, a sua mensagem, mais algum assunto que a gente não comentou, que você gostaria de acrescentar, abrilhantar mais essa entrevista. Eu gostaria de terminar com as duas últimas frases que eu utilizei ontem na Assembleia Legislativa do Paraná. Nós, brasileiros, descendentes de ucranianos, vendo a bravura e o destemor na resistência do nosso povo e dos nossos soldados frente ao exército invasor russo, nós nos sentimos cada vez mais orgulhosos de sermos ucranianos. Nós, brasileiros, descendentes de ucranianos, vendo essa grande solidariedade que o povo brasileiro está prestando à Ucrânia, nós nos sentimos cada vez mais orgulhosos de sermos brasileiros. Boa noite. Muito obrigado, Vitório. Parabéns pelo seu trabalho e esperamos que se resolva o quanto antes essa questão. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe você nessa luta e que seja de exemplo para toda essa juventude, para todos nós aí, essa garra do povo ucraniano, de todos vocês que estão mostrando para a gente aí o que é ser patriota, o que é defender o país, as suas raízes, e isso é muito importante. Muito obrigado, coração, agradeço muito. Não foi uma entrevista, foi uma aula que nós tivemos aqui, e muito importante. Boa noite, obrigado. Boa noite. Dobrante? Na Dobranit. Então tá, muito obrigado, felicidades e bom trabalho aí na representação ucraniana e no Humanitas agora, e tudo isso que você tem desenvolvido aí. Boa noite. Tá, então, conversamos com Vitório Sorochuk, advogado, ele que é o presidente da representação central ucraniano-brasileira, né? Batemos esse papo aí, é uma aula, né? É um professor aí que enriqueceu muito a gente com essas explicações. Espero que todos vocês tenham gostado. A gente agradece imensamente a todos que nos acompanharam e, repetindo, essa transmissão está sendo compartilhada nas nossas páginas do jornal Página Popular no Facebook, na Popular Web Rádio, também na minha página do Rodrigo Fernando Kovaski e no YouTube, tanto no meu canal do Rodrigo, quanto o canal do Página Popular. Aí no YouTube você confere essa transmissão, essa entrevista. Muito obrigado a todos vocês. Nós voltamos aí numa próxima oportunidade com mais uma entrevista. Lembrando que também nós seguimos com o nosso jornal impresso. Essa entrevista vai ser reproduzida em forma de texto e fotos aí no jornal impresso Página Popular. Nós voltamos numa próxima oportunidade com mais alguma entrevista aí aqui no jornal Página Popular e na nossa programação. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por assistirem e nos acompanharem. Que Deus abençoe a todos.